Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Quem for entrando, me confirma aí no chat se o microfone está saindo direitinho, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, pai. Você que está lá embaixo assistindo. Boa noite, pessoal. Dá mais um tempinho, né, para o pessoal entrar. A gente entrou mais cedo. O pessoal ia entrando também. Boa noite, pessoal. Só o tema da nossa live de hoje é esse que está aqui embaixo. Eu acredito que esteja na descrição também da live. A gente vai falar um pouquinho sobre imunidade, né? Já que a gente está nessa vibe de palestras sobre a pandemia. Eu acho que é um tema assim que a gente não falou ainda, mas que é muito importante. E igual a gente já falou em outras lives, né? Existe muita informação falsa, né? Muitas fake news rolando aí em torno de vários temas. E sobre a imunidade é uma delas, né? A gente vê muitas, como é que eu posso dizer assim, muitos macetes assim de como ficar totalmente imune às doenças, e quando a gente vê essas notícias a gente até desconfia um pouco, né, se são verdadeiras ou não. Então eu acho que dá para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema nessa live e entender um pouco melhor, né, o que pode ser verdade, o que a gente tem que desconfiar, ficar de olho. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, pessoal. Esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Deu 8 horas agora. Então, eu vou abrindo os materiais aqui para a gente estudar hoje. E aí, pessoal, estão todos bem? Todo mundo se sentindo disposto nesse sábado? Boa noite, seu Carlos. Chegou bem na hora. Boa noite pro pessoal que entrou agora. A gente já vai começar, tá bom? Vamos só dando um tempinho pro pessoal entrar.
E vamos para frente, que hoje o tema é muito grande. Temos muitas coisas para falar hoje sobre esse tema, esse que está aparecendo na tela de vocês aí, imunidade. É um tema bastante comprido, né? Porque para a gente entender o que é a imunidade, primeiro a gente precisa entender o que é o nosso sistema imune, como ele funciona. Vou tentar explicar para vocês aqui da melhor forma possível, para que a gente possa lidar um pouco melhor, né, com as notícias que a gente encontra por aí. Tô vendo que estão todos bem aqui no chat. Muito bom, gente, que bom. Muito obrigada, Lucineide. Também fico muito feliz de estar aqui de novo falando com vocês. Então vamos lá, acho que a gente pode começar e aí o pessoal vai entrando durante a nossa conversa aqui, a nossa discussão, tá bom? Boa noite, pessoal, mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Aimee e essa é a palestra já número 5, né, de um ciclo de palestras para quem não é do Centro Espírita Irmã Dulce aí. A gente organizou esse ciclo de palestras focado para a área da saúde, né, durante a pandemia. E aí, essa já é a 5ª palestra, a gente vai falar sobre imunidade, mas nós já tivemos várias palestras falando sobre outros temas relacionados ao Covid-19, tá? Todos os vídeos estão aqui nesse mesmo Facebook, do Fonseca de Palmelo. Então, quem quiser acessar, as palestras acontecem todos os sábados às 8 horas, ok? Bom, e o nosso tema de hoje é esse aqui, né? Como eu falei, imunidade, é um tema bastante extenso. Enquanto eu estava elaborando a palestra de hoje, né, que hoje a convidada vou ser eu mesma. Eu gosto muito desse tema, né? Eu gostei muito dessa matéria quando eu vi na faculdade e vendo as notícias que correm por aí, né, sobre o coronavírus, eu achei esse um tema interessante para a gente colocar dentro das nossas palestras, porque a gente vê muita informação falsa sendo espalhada por aí, né? E infelizmente as pessoas, por não terem uma visão mais ampla do que é o sistema imunitário, do que é a imunidade, acabam se deixando levar pela fala de outras pessoas. E isso é muito perigoso, né? Isso pode levar, inclusive, a problemas de saúde, se forem feitas coisas incorretas. Então, o objetivo dessa palestra, né? Acredito que hoje vai ser uma aula, mas também vai ser um plantão de tira dúvidas, porque eu acredito que muitas pessoas tenham dúvidas sobre esse assunto. Vou tentar responder o máximo que eu conseguir, tá? E me perdi já. Eu começo a falar e aí eu me pergunto o que eu estava falando. Mas hoje o tema vai ser bem extenso. Eu confesso para vocês que enquanto eu estava preparando essa aula, eu achei bastante coisa, trouxe várias imagens para vocês. Eu vou tentar simplificar um pouco, porque realmente é bastante informação, mas eu acredito que é um esforço que vale a pena. Quando a gente entende os mecanismos, né, do nosso sistema imune, a gente está mais habilitado para raciocinar sobre aquilo que a gente lê, sobre aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê na televisão, no Facebook, no WhatsApp. Então, entender o conhecimento, gente, ele vale para todos os campos da vida. Se a gente consegue compreender bem as coisas, ninguém vai enganar a gente com informações que, se a gente parar para pensar um pouquinho, opa, eu já vi que não é assim que funciona. Então, isso aqui eu não vou me arriscar. Né? Então, eu espero que vocês gostem da palestra. Boa noite para quem chegou agora. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Estou vendo que já tem bastante gente na live, então acredito que a gente pode começar a nossa explicação de hoje, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui no chat. Eu estava tentando entrar no Facebook aqui para ir respondendo vocês durante a palestra, mas como eu não consegui, aí eu vou, as perguntas que eu for vendo aqui, eu vou pontuando,
tá? Vou tentar responder todas durante a palestra. E se surgir alguma dúvida que eu vi depois, eu respondo no final também, tá? Então, vamos lá? Todo mundo conseguindo ver a minha tela aí? Me confirmem aí pelo chat para eu ter certeza que está tudo certo aqui. Sim, todo mundo conseguindo ver? Beleza, pessoal. Bom, então o nosso tema de hoje vai falar sobre imunidade. Antes de começar esse tema, eu queria falar da necessidade da gente estudar, né, a importância da gente cuidar do nosso sistema imune, né, da nossa imunidade. Eu li um artigo esses dias, saiu essa semana, se não me engano, falando sobre os riscos do Covid-19 para os pacientes assintomáticos, né? Quem quiser eu posso passar depois, mas é um artigo em inglês, se não tiver problema. Mas falava sobre estudos que estão sendo desenvolvidos com pessoas que foram diagnosticadas com o Covid-19, deu positivo o teste, né, para o Covid-19, mas que não tem sintomas, que é uma coisa muito comum que a gente vê hoje, né? E um dos testes, inclusive, deu que a maior parte das contaminações acontece por parte de pessoas que não tinham sintoma nenhum, né, de coronavírus. Então a gente tem que tomar muito cuidado no nosso dia a dia, né? E esses pacientes assintomáticos, existe uma probabilidade de mesmo não apresentando sintoma nenhum, de ter danos permanentes nos pulmões, né? Foram feitos alguns testes, raio-x dos pulmões de pacientes que não sentiam nada, nem falta de ar, febre, sintomas respiratórios, né? Ficar espirrando, coriza, enfim. Foi feito um raio-x dos pulmões deles e mesmo assim tinha, sim, presença de vírus e de contaminação ali. Então, por mais que a gente não sinta os efeitos diretos, né, existe uma probabilidade de ter danos permanentes, mesmo nas pessoas que não apresentam nenhum sintoma. Então, por isso é muito importante a gente focar também nesse tema, né, sobre a imunidade, para que a gente aprenda quais são os mecanismos que a gente tem para cuidar do nosso corpo, para cuidar do nosso organismo, tá? Então, para começar a nossa aula, a nossa palestra, a gente tem que pensar primeiro, por que eu tenho que estudar isso? Para que serve o meu sistema imune? E aí, pessoal, olha só, vocês podem ver no slide que ele serve para bastante coisa. Primeiro, defesa contra agentes infecciosos. Então, aquele vírus, aquela bactéria, aquele micro-organismo que está tentando entrar no meu corpo e me causar algum dano, é o meu sistema imune que vai me defender. E a gente vai ver que não são só mecanismos internos. Depois que o vírus entra no meu corpo é que ele vai ser combatido. Não. A nossa pele, por exemplo, ela faz parte do sistema imune, né? Porque ela é uma barreira física contra tudo aquilo que é externo e que quer causar algum mal para o meu corpo, né? Outra coisa, regeneração dos tecidos e cicatrização, né? Acho que a gente consegue perceber muito isso no dia a dia. Quando a gente, por exemplo, se corta com uma faca ou alguma coisa assim, né? Vai cortar alguma coisa e acaba se cortando também. Primeiro você tem ali aquela fase que dói, fica vermelho e tal. A gente percebe que inflama porque dói, incha. A gente vai ver um pouquinho sobre a inflamação mais para frente.
Mas aí, com o tempo, aquele tecido vai se regenerando, ele vai voltando ao normal, a pele vai voltando a se formar. E o nosso sistema imune, ele ajuda nesse processo. E outra coisa muito importante que é bom a gente lembrar, porque a gente vai retomar mais tarde, é manter o equilíbrio do nosso organismo, né? O nosso organismo, ele é composto por sistemas, né? A gente está até vendo aí, a gente vai estudar o sistema imune. Então, a gente tem o sistema respiratório, a gente tem o sistema cardiovascular, né, do coração, dos vasos sanguíneos, sistema nervoso, nosso cérebro, medula, né? Então, o nosso corpo ele é formado por sistemas. E se tem um ali que está mais perturbado ou está com algum problema, com alguma deficiência ou com algum excesso de alguma coisa, todo o organismo vai sofrer com isso, tá? Então, uma função do nosso sistema imune é garantir o equilíbrio aí do nosso corpo, tá? Vou dar uma ajeitada na tela aqui para eu conseguir me localizar melhor. Tá, então vamos lá. Ver se ainda está aparecendo direitinho. Não. Vou ter que deixar assim mesmo. Bom, e quem é que inventou essa coisa de estudar o sistema imune? Aqui a gente entra numa parte muito importante, que eu acho que é o primeiro contato assim das pessoas com a imunologia e a importância, né, da imunidade. Esse cara aqui, ele foi responsável pela descoberta da penicilina. Então, por aí a gente já percebe que é uma pessoa muito importante, né, gente? Quem é que nunca tomou a famosa benzetacil? Acho que muita gente conhece aí, conhecidíssimo por ajudar nas infecções de garganta. A penicilina, ela é o composto, né? Faz parte da benzetacil e ela é usada até hoje, né? Então a gente vê a importância do Louis Pasteur e da descoberta da penicilina, que foi uma descoberta acidental, né? Acho que quando a gente vai pesquisar, vai estudar, muitas coisas que aconteceram, muitos avanços que aconteceram na história foram, assim, acidentais, né? Tava buscando uma coisa e acharam outra. Ainda bem, né? Que acharam um dos antibióticos mais conhecidos no mundo, né? E foi o primeiro. A penicilina foi o primeiro antibiótico, tá? E aí, por isso, Louis Pasteur é conhecido como o pai da microbiologia. E esse outro do lado direito, Edward Jenner, ele foi responsável por inventar a primeira vacina, que foi a vacina da varíola, né? Ele é conhecido como o pai da imunologia e hoje ele tem uma importância extremamente grande, né? Porque as vacinas, elas são uma forma que a gente encontrou de prevenir a maior parte da população ao mesmo tempo de ter efeitos muito fortes com alguma contaminação, né? Não quer dizer que essa pessoa não vai entrar em contato com um vírus ou com uma bactéria ao longo da vida, mas os efeitos daquilo vão ser menores. Ao longo dessa palestra a gente vai ver por quê também, tá? A gente vai voltar nesse tema da vacina. Mas só para a gente ter uma noção, né, da importância. Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês conseguirem ver direitinho. Só para a gente ver a importância da vacinação. Esses estudos aí feitos pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, eles mostram em 2 gráficos. Esse de cima está falando sobre o número de casos registrados de poliomielite de 1960 até 2017. E olha só como o número de casos era enorme e, de repente, a partir, né, do avanço das vacinas, das políticas de vacinação, que foram estendidas por vários países, né? Olha como o número de casos foi diminuindo.
E aí, às vezes, a gente não para pensar no impacto que isso tem na vida de cada pessoa, né? Olha quantas crianças, principalmente, iam ser atingidas pela poliomielite e que nos dias de hoje a gente quase não ouve falar. E aí do lado a gente também tem de vacinação contra cachumba, sarampo e rubéola. E a gente também vê um decréscimo muito grande aí. Então, como a gente tem visto, né, não só esse ano, eu acho que já é um movimento que começou lá atrás, do crescimento do movimento anti-vacina, né? Muitas pessoas acreditam que a vacinação ela faz provocar a doença nas pessoas, que faz gerar mais complicações, né? E quando a gente olha esses gráficos, a gente olha as estatísticas, a gente percebe que não é bem assim, né? Ao longo dos anos, com a implantação da vacinação assim para todas as pessoas em massa, a gente percebe sim uma redução no número de casos registrados. E é um mito, né, que as vacinas causam doenças. Algumas vacinas elas têm sim alguns efeitos, né, colaterais pela forma como elas foram feitas, né? Cada vacina pode ser feita de um jeito diferente. E aí algumas vamos imaginar assim, acho que um exemplo bem claro para a gente perceber isso. Não são todas as vacinas que vão causar um efeito adverso. Se a gente tem um saco de feijão, acho que muitas pessoas vão reconhecer esse exemplo. Se a gente tem um saco de feijão, a gente tem como garantir que todos aqueles grãozinhos vão estar bons para eu cozinhar? Eu posso despejar tudo na panela e fazer tudo de uma vez? Não posso. Porque com certeza vai ter um ali que ou vai estar estragado, ou eu vou ter uma pedra no meio. Eu tenho que selecionar. Mas com as vacinas, como é que eu vou fazer isso, né? As vacinas, muitas vacinas são feitas em larga escala. E aí, como é que eu vou descobrir que uma delas, duas, três, enfim, de milhões de vacinas, como é que eu vou saber que 100 delas, por exemplo, estão com algum problema que vão gerar uma dorzinha no braço, uma coisinha assim em alguém, né? Então, algumas vacinas realmente, né, acabam dando efeitos colaterais, mas isso não quer dizer que elas percam o seu efeito. E aí a gente percebe isso quando a gente realmente entra em contato com pessoas doentes e a gente não sente esse efeito, né? A gente não se contamina. Acho que muita gente que tomou a vacina para catapora, sabe, entende o que eu estou falando, né? Por exemplo, eu tomei a vacina para catapora quando era muito pequena, né? Já estava incluído no cartão de vacinação a vacina para catapora. E aí, quando eu peguei catapora de verdade, eu tive uma pintinha só na testa. Então, a gente percebe que realmente o corpo ele vai criar uma imunidade com aquela vacina. Né? É uma forma válida da gente criar imunidade. Vamos seguir agora. Bom, nosso corpo ele é formado por vários órgãos, né? E alguns deles estão relacionados com o nosso sistema imune. A gente pode ver aí nessa imagem que são vários órgãos. Eu acho que a gente já deve ter ouvido falar de alguns aí. O nosso sistema imune, já antecipando, né, uma parte, o nosso sistema imune ele é formado por células, assim como as outras células do nosso corpo, mas também é formado por algumas moléculas, né, que vão interagir entre si e vão colaborar para todos aqueles efeitos que a gente viu no primeiro slide. Essas células, que a gente chama de leucócitos, para generalizar, eles são produzidos na medula óssea, tá? E aí a gente tem aí outros órgãos. Um órgão muito importante, que eu acho que todo mundo já ouviu falar também, é o baço, que ele serve para fazer um controle. Todo o sangue do nosso organismo passa pelo baço e ele tem essas células do sistema imune, esses leucócitos dentro dele, para fazer como se fosse uma filtragem, tá? Então, o sangue vai passar por ali
E aí ele vai selecionar para ver se tem algum vírus, alguma bactéria, alguma célula que está estranha, porque não é só coisa de fora que o nosso corpo vê, né? Ele também vê o que é de dentro, mas que está alterado, que a gente chama de próprio alterado. Então, o sangue passa pelo baço e aí lá as células veem se tem alguma coisa errada e já retiram para isso não causar uma doença na gente, tá? E aí tem uma informação aí que eu acho que vai servir para a gente ao longo dessa palestra, que é sobre o timo, tá? Tem um OBS aí, porque o timo ele é responsável por amadurecer algumas das nossas células, alguns dos nossos leucócitos, né? E aí, com o passar da idade, conforme a gente vai ficando, a idade vai aumentando, o timo ele vai atrofiando, né? E aí, por isso, a gente já consegue perceber que vai acontecer mesmo o enfraquecimento da nossa resposta, né, do sistema imune. Outra coisa importante que a gente vai falar já no próximo slide, né? O nosso sistema imune ele trabalha com uma cascata de processos. Tudo acontece como um processo. A gente está vendo aí embaixo, né, essas células que eu falei, os leucócitos, e mesmo assim o sistema imune ele é muito bem organizado, ele é muito bem articulado. Não é todas as células que vão agir ao mesmo tempo, né? Dentro dos leucócitos a gente tem especificações dessas células, cada uma serve para uma coisa, né? E aí um sistema depende do outro. Aí a gente tem uma imagem que mostra uma inflamação, né? As etapas do processo de inflamação. A gente tem aí um agente perfurando a pele e a gente consegue ver que a própria pele já libera algumas moléculas, né? Alguns fatores que vão estimular as células que estão dos lados para recrutar o sistema imune. Como é que o sistema imune vai saber que está acontecendo alguma coisa em alguma parte do corpo? Claro que a gente tem células que correm por todos os lados, né, mas não em grande quantidade. Então, para o corpo saber que aconteceu um corte com a faca lá no dedo, com certeza as células do dedo liberaram no sangue um fator que dizia, olha só, teve um cortezinho aqui, corre aqui, sistema imune, porque eu preciso tampar isso aqui para não entrar mais coisa, tá? Então, vai ter aquelas células que vão estar lá na pele, que vão mandar essa informação. Se, por exemplo, eu me perfurar com prego, que pode acontecer alguma infecção por tétano, vai ter uma célula lá na minha pele, lá no meu dedo, que vai mandar essa informação para outra célula, nos linfonodos, que a gente viu no outro slide, que também é um dos órgãos, né, do sistema imune. Os linfonodos estão espalhados por todo o corpo. E aí ele vai mandar uma informação para uma célula que está lá para falar, olha só, eu preciso de uma célula específica para o tétano. Porque só os meus soldados da linha de frente não vão dar conta, eu vou precisar de uma ajuda especializada, tá? Então, imunidade inata, que a gente chama, é aquela que age primeiro, é aquela que está lá pronta para mandar a informação, e a imunidade adaptativa, que é aquela que se adapta, tá? Para o problema que você teve, tá? Então, já adiantando um pouco da nossa palestra, essa imunidade adaptativa que vai gerar os nossos anticorpos, ela que vai ser induzida pela vacina, né? A vacina vai induzir a imunidade adaptativa para ela gerar a resposta específica para aquele problema, né? Ou para gripe, para H1N1, enfim, para aquela vacina que você tomou, para que quando você entre em contato de novo com esse problema, o seu corpo já tenha a resposta pronta, ele não tem que produzir. Imagina uma fábrica que de repente chega, olha só, eu preciso para agora 10 mil peças de carro. E aí? Será que vai dar conta? Eu preciso que estejam prontas as 10 peças em 1 hora. Será que vai dar conta? Com certeza não, né? Dependendo do que for. Agora, se eu já tiver no estoque, vai ser mais fácil de eu entregar esse pedido. É assim que o nosso sistema imune funciona. Ele tem aquela resposta na hora
que ele consegue entregar na hora, e tem a resposta que ele vai fabricar, ele tem a resposta de reserva, tá? Bom, e aí algumas etapas do que eu tinha falado para você, né? Quando a gente sofre algum corte ou quando acontece alguma coisa de errado com o nosso corpo, e o nosso sistema imune tem que agir. Como é que ele vai avisar que tem alguma coisa errada, né? Que tem alguma coisa acontecendo naquele lugar? Acho que a gente pode fazer um paralelo, acho que com uma picada de mosquito, acho que a gente vai conseguir pegar todos esses pontos, assim, alguns, né? Calor. Quando a gente sente que aquela área está mais quente, né? Tá um pouco formigando, né? É o que a gente chama de calor. Rubor, quando fica vermelho, aquela área fica vermelha. Quando a gente leva aquela picada de mosquito, né? Que fica um vermelho em volta, aquela bolinha vermelha. Inchaço, exatamente o que eu falei, vira uma bolinha, ele incha, né? Isso acontece porque o sistema imune está agindo. Acontece porque as células conseguiram chegar naquele lugar e já estão fazendo o seu trabalho, tá? Então não é ruim a gente ter uma inflamação. Se a gente tem inflamação é porque o nosso sistema está funcionando. É porque os nossos combatentes conseguiram chegar no lugar certo e estão trabalhando, tá? Se doer, igual tá falando aí, dor, né? Mais um ponto da inflamação. Se a gente sente dor, é porque o nosso corpo está conseguindo nos avisar que tem alguma coisa errada acontecendo e ele está trabalhando para resolver, tá? E aí, em alguns casos, tem esse último ponto que é a perda de função, né? Por exemplo, quando alguém acaba sofrendo um acidente e algumas pessoas elas fraturam tanto o braço ou a perna que precisam amputar, né? Foi uma lesão que não conseguiu ser reparada e aí acabou acontecendo perda de função. Isso pode acontecer com doenças também, tá? Em alguns outros casos. Algumas feridas muito profundas que não cicatrizam também pode acontecer perda de função naquele local. Bom, e aí eu vou lançar essa pergunta aí para vocês, para a gente falar sobre esse sistema específico do nosso corpo, né? A gente viu que tem várias células que atuam em relação a isso, mas aí como é que funciona esse sistema? Vocês já ouviram falar em anticorpos? O que é que vocês acham que são os anticorpos? Responda aí para mim nos comentários. Vamos ver se o pessoal tá afiado. E aí, pessoal, o que vocês acham que são os anticorpos? Que a gente tanto ouve falar nas vacinas, né? Quando fala que a gente vai tomar a vacina e vai fabricar anticorpos. Mas o que são os anticorpos? O que é isso? Que tanto falam pra gente? Tô vendo que muita gente já ouviu falar, são, mas eu acho que é difícil a gente achar uma explicação para o que é, né? As células são células boas que protegem nossos órgãos, são proteínas, algum tipo de vírus que se desenvolve no corpo humano. Proteínas produzidas pelas células. Muito boas as respostas, pessoal. Acho que todo mundo acertou um pouquinho, assim,
da pergunta, né? Bom, para a gente entender o que são os anticorpos, a gente precisa entender como eles são feitos, né? A gente falou que tem as células que estão prontas para o combate ali na hora, né? Que é a imunidade inata, ou seja, ela já foi feita para combater qualquer, entre aspas, né? Qualquer tipo de ameaça que apareça para ela. E aí essas células da imunidade inata mandam a informação para a imunidade adaptativa, né? Que é a imunidade que vai ser específica para cada problema que a gente tiver. Essas células, né, da imunidade adaptativa são duas principalmente, né, que a gente chama, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que são os linfócitos T e os linfócitos B. O linfócito T é mais famoso porque acho que muitas pessoas já viram a sua relação com o vírus do HIV, que a gente vai ver um pouquinho aqui na palestra. Mas então, quando essa informação específica chega para esses linfócitos, o que acontece? Eles precisam gerar uma resposta para aquela coisa específica, né, que está afetando o corpo. Então, quando eles recebem essa resposta de, olha só, tem um vírus, ou então tem uma bactéria, tem um parasita, né, aqui no corpo e eu preciso combater. Esses linfócitos, eles começam a se multiplicar, né, eles amadurecem naqueles órgãos que a gente viu, como, por exemplo, o timo. Por isso que a imunidade, ela reduz quando a gente envelhece. Essas células, elas geram a resposta específica, uma célula específica, e elas começam a se multiplicar para aumentar o número de células para ter uma resposta eficiente para aquele momento e para guardar a informação, né? Para que não tenha que produzir todas aquelas células de novo quando o problema aparecer de novo. Já pensou? Toda vez que a gente tivesse uma gripe, o nosso corpo tivesse que produzir as células todas de novo para combater a gripe. Seria terrível, né? Então, os anticorpos, que a gente chama, eles, o pessoal acertou aí, são proteínas, tá? Mas são glicoproteínas, que a gente chama, são proteínas associadas com carboidratos, açúcares, né? E esses anticorpos, eles são produzidos pelos linfócitos B, que são essas célulazinhas que a gente está vendo aí no slide. E aí, alguns anticorpos, eles ficam nessa célula, para quando essa célula encontrar o que ela quer combater, ela ter as armas para apresentar, e alguns anticorpos são liberados no sangue, tá? Para conseguir ter um efeito em todas aquelas células. Os anticorpos, eles têm várias funções dentro do nosso corpo, né? A gente pode ver aí nessa imagem. Ai, estou confusa. Aqui, nessa figura aqui do lado. A gente consegue ver, ó, essa parte azulzinha é como se fosse uma parte, por exemplo, de uma bactéria. E a partezinha laranja é o anticorpo. Eles têm que se encaixar perfeitamente. É por isso que tem que ser uma resposta específica, tá? Não é todo anticorpo que vai acabar com todos os problemas, tá? Então, cada anticorpo é diferente dependendo da doença. Se eu tomei a vacina para gripe ou para H1N1, eu vou estar protegida contra o Covid? Não, porque eu vou produzir os anticorpos específicos para a gripe ou para H1N1 ou para doença que ela foi feita. Cada vacina, ela é feita especificamente para uma coisa, justamente por isso aqui que a gente está vendo aqui do lado. O anticorpo, ele tem que encaixar perfeitamente em uma das partes, ou do vírus, ou da bactéria, enfim, né, para aquilo que ele foi feito. Então, tem que ser diferente para cada problema, tá? Então, os anticorpos, eles servem para tudo isso que está escrito aí no slide. Neutralização dos micro-organismos, neutralização de toxinas, tá? Por isso que existe vacina contra o tétano, por exemplo, que a gente é imunizado contra a toxina, né, do micro-organismo que causa o tétano. Ligação para alertar outros leucócitos, então, assim como ele foi recrutado, ele também pode recrutar outras células, tá? Ele também serve para isso. Estimular reações inflamatórias, como eu falei, se está inflamado é porque o corpo está conseguindo responder. Se não está, pode saber que tem alguma coisa errada. Quer dizer que o seu corpo não está conseguindo. Aquela ferida que não cicatriza, por exemplo,
aquele ferimento que demora a cicatrizar, quer dizer que a inflamação ali naquele lugar não está boa. Quer dizer que o seu sistema imune não está trabalhando bem, tá? Então, os anticorpos, eles também servem para estimular, sim, as reações inflamatórias. Além disso, tem uma questão interessante aí. Alguns anticorpos, que a gente também chama de imunoglobulinas, então algumas pessoas podem achar com a sigla IG, são vários anticorpos diferentes, vários tipos, tá? E aí, alguns deles, eles são passados de mãe para filho. Então, é muito interessante, né? O que a gente chama de imunidade adquirida, que a gente é adquirida passivamente, né? O filho não vai adquirir aquilo por ele mesmo, ele vai receber isso da mãe. E aí ele pode receber tanto pela placenta, quanto pelo leite materno, tá? Essa do leite materno, é importante ressaltar que ele só vai ter aquela imunidade enquanto ele estiver, enquanto a mãe estiver amamentando, tá? Depois disso, ele vai ter que adquirir o seu próprio, as suas próprias células, vai ter que amadurecer o seu próprio sistema imune, tá? E aí os anticorpos, eles funcionam desse jeito aí que a gente que tá mostrando nesse gráfico. Ó, primeira vez que a gente pega a doença, vamos interpretar como se fosse a vacina. A primeira vez que a gente toma a vacina, pode acontecer isso aí que está acontecendo na primeira parte do gráfico. Olha só. A gente fica doente, a gente tem todos os efeitos daquela doença. Mas por quê? É o que a gente já falou aqui. O corpo, ele tem que produzir todo o seu arsenal, ele tem que produzir todas as suas armas para combater aquele micro-organismo. Se a gente for pegar a vacina da gripe, por exemplo, ele vai ter que produzir todos os anticorpos para combater a gripe. Ele não tem nada pronto ainda. Então a gente vai sentir sim os efeitos. Perdão. As vacinas, meu Deus. As vacinas, aqui. As vacinas, elas são feitas atenuadas. É por isso que a gente não, a maioria das vacinas a gente não sente efeito nenhum, tá? Mas algumas vacinas, como a gente já disse, elas vão ter os seus efeitos colaterais. E em doenças comuns a gente consegue perceber isso. Como a gente já falou, por exemplo, da catapora. Primeira vez que a maioria das pessoas pega a catapora, sente todos os sintomas, enche de bolinha vermelha. E isso é normal, porque o corpo não tem ainda uma resposta específica para aquilo. Mas, com o tempo, ele vai produzir. Vou ampliar a imagem para vocês conseguirem entender. Olha só. Nosso corpo, ele produz o IgM e o IgG, que são dois anticorpos diferentes, tá? E aí, a gente está vendo que depois que a doença passa, todos eles diminuem, porque não tem necessidade daquele anticorpo ficar rodando no corpo, né? Mas, se a gente pegar de novo a catapora, é muito difícil ter alguém que pegou catapora 2 vezes, não é? Por que será? Porque o nosso corpo, da primeira vez que ele pegou, na primeira vez, ele produziu anticorpos. Perdão. Perdão, gente, esqueci minha água. Da primeira vez, o corpo produziu anticorpos tanto para agir naquele momento, quanto para guardar de reserva. Então, da segunda vez que você pegar a catapora, o seu corpo vai estar muito mais forte para enfrentar, porque ele vai ter IgG de reserva. Então, a gente considera que o IgM ele aparece mais numa primeira infecção e o IgG ele aparece depois que você já teve. Então, eu acho que muitas pessoas já devem ter visto isso em algum teste. Tem algumas doenças específicas. Perdão. Tem algumas doenças específicas que é feito um teste no pré-natal, como, por exemplo, toxoplasmose, HIV. E aí os testes, eles são de IgG e IgM, né? E aí pode dar positivo, negativo. E aí é importante a gente saber o que é isso, né? Se der os dois negativos, IgG e IgM, quer dizer que o corpo nunca entrou em contato com aquilo. E ele pode vir a entrar, né? Se ele tiver
o IgM, quer dizer que ele está passando por uma primeira infecção, né? Se ele tiver IgG e IgM, quer dizer que ele já entrou em contato com aquilo e provavelmente está acontecendo uma infecção, tá? E aí tem que estudar para ver se é uma infecção que eu já tive, se é a primeira vez que eu estou tendo a infecção, ou se já é a segunda e se o meu corpo já tem armas suficientes para enfrentar isso, tá? Para quem já viu aí IgG e IgM nos testes, são os anticorpos, tá? E outra defesa específica que eu falei que a gente ia comentar um pouquinho são sobre os linfócitos T, né? E os linfócitos T, eles estão muito relacionados com uma doença que a gente conhece bastante hoje, né? Que é o HIV. Aí nesse slide, a gente consegue ver um gráfico de como acontece a infecção pelo HIV. É importante a gente saber que estar infectado pelo HIV não quer dizer que a gente tem AIDS, tá? A fase da AIDS, a infecção pelo HIV, ela tem 3 fases, tá? A última fase, que é a pior, é a do HIV, tá? Tá. Se uma pessoa não se cuidar, ela pode chegar na fase de AIDS. Mas não quer dizer que ela vai chegar só por ela ter pegado HIV, tá? É por isso que o tratamento é tão importante, o tratamento com os coquetéis. E aí, como acontece? A gente consegue ver nesse gráfico aí. No primeiro momento, a gente tem uma infecção como outra qualquer, por vírus, né? A gente sente náusea, dor de cabeça, febre. E aí o nosso corpo, ele consegue... Estão vendo aqui? Não sei se dá para ver meu mouse no slide, mas a quantidade de vírus sobe, mas os nossos linfócitos T, que a gente vai chamar de CD4 aqui, que é um tipo de linfócito T, ele consegue combater em certa parte o número de vírus, né? E aí ele cai. A gente consegue ver que tem aí um morrinho. É porque o número de vírus cresce muito e depois ele cai, porque o nosso corpo consegue diminuir a quantidade. Mas aí, com o tempo, olha só, o tracejado azul é o nosso sistema imune. Com o tempo, o nosso sistema imune vai caindo, as células T vão caindo e o número de vírus vai aumentando. Por que isso acontece? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai perceber que o vírus da HIV, ele infecta justamente os linfócitos T, né, que é uma das células, né, da nossa imunidade específica. Então, quando ele ataca os linfócitos T, eles reduzem a nossa imunidade. E aí, nesse outro gráfico pequenininho aí embaixo, a gente consegue ver que o número de células T, ele vai decaindo, que é uma das formas, né, da gente saber em que fase o paciente com HIV está, pela redução, né, do número de linfócitos. E aí, várias doenças podem aparecer com a decaída desse linfócito, porque se eu estou vulnerável, se eu estou sem linfócito para me ajudar especificamente a combater alguma coisa, vai ser muito mais fácil de uma doença comum, que não atingiria ninguém, vai ser muito mais fácil dessa doença me afetar, né? Como, por exemplo, a pneumonia, a tuberculose, pessoas com HIV, né? E outros imunodeprimidos, que a gente chama, que tem um sistema imune mais baixo, são um grupo de risco, né, para a tuberculose. Tuberculose é uma doença que não pega quase ninguém hoje mais, porque a maioria das pessoas está com o sistema imune capaz de enfrentar, né, a tuberculose. Mais pessoas com HIV têm mais dificuldade, porque o seu sistema imune não funciona muito bem, tá? Justamente por causa dessa infecção. E aí, o que os coquetéis fazem? Eles ajudam a controlar a quantidade de vírus, tá? E aí, se eu tenho uma quantidade baixa de vírus, se eu tiver aquele final do morrinho ali sempre constante, é mais certo que os meus linfócitos vão ser menos atingidos. E aí, uma pessoa
mesmo tendo HIV, ela vai poder ter a sua vida normalmente. Antes, as pessoas com HIV, elas tinham uma expectativa de vida muito baixa a partir do momento do diagnóstico, né? Era certeza que aquela pessoa, acho que algumas pessoas já devem ter visto imagens na internet, né? Que aquela pessoa ia ficar de cama, muito doente, que ia pegar alguma infecção, a pneumonia, né? Muito comum, ia ficar muito magra. Hoje, as pessoas com HIV vivem normalmente, se fizerem o, o tratamento da maneira correta, tá? Bom, mas a nossa imunidade ela é formada, então, só por essas células do sistema imune que a gente viu. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma curiosidade. Sabe aquelas bactérias que vivem no nosso intestino, que a gente ouve falar, né? A microbiota intestinal, flora intestinal, muitas pessoas conhecem por esse nome também. Sabe aquelas bactérias, aqueles fungos, enfim, que vivem ali no nosso intestino? Eles também são uma proteção. Mas, como eu falei, quando tá tudo certo com o corpo, né? Quando a gente está no equilíbrio. Existem, para quem não sabe, o nosso corpo ele é muito colonizado por bactérias, por fungos, enfim, além das células do nosso próprio corpo. E no intestino, a gente tem uma grande concentração, tá, de bactérias ali. E aí muitas pessoas acham que isso é um problema, mas não é. Essas bactérias que a gente chama de microbiota intestinal, algumas pessoas chamam de flora intestinal, ela é muito positiva porque ela faz parte da proteção do nosso corpo, né? Ela forma uma barreira ali, como se fosse uma película na parede do nosso intestino, evitando que alguma bactéria, algum vírus, algum micro-organismo entre ali e cause alguma infecção, alguma doença, tá? Além disso, elas ajudam a gente a absorver algumas vitaminas que o nosso corpo geralmente teria alguma dificuldade, tá? Então, é por isso que algumas pessoas, inclusive, quando tomam antibiótico, se vocês forem procurar na bula, quem nunca teve isso, tomar antibiótico pode dar diarreia. Por quê? Porque você está matando tanto a bactéria que está dentro do seu corpo, aquela bactéria que entrou e que está causando problema, quanto as bactérias do seu intestino que fazem a proteção lá, que ajudam você a absorver substâncias. Então, o antibiótico, ele vai tirar essa proteção do seu intestino, e aí é muito mais fácil de você ter esse efeito da diarreia, tá? Que é esse ponto que eu falei aí. E outra questão importante, né, falando sobre essa parte, que a gente vai puxar bastante a partir de agora. Essa palestra está um pouco longa, mas a gente está caminhando já para falar sobre como cuidar da imunidade de fato, tá? Eu faço tantas anotações que às vezes eu me perco, galera, mas é assim mesmo. Bom, uma coisa muito importante é que a gente vai falar aqui sobre a prevenção, né, como cuidar do nosso sistema imune, é a questão da alimentação. A gente consegue ver aí na imagem, né, um cara deitado, sedentário, comendo comidas gordurosas, né, não é uma alimentação saudável, aumentando a obesidade, né, tudo isso são fatores que vão ajudar também a reduzir a nossa flora intestinal, a nossa microbiota intestinal, tá? Não ter uma alimentação muito rica, não ter uma alimentação que colabora para o seu corpo, vai ajudar também a prejudicar o nosso sistema imune. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso lá para frente, tá? Aqui tem um outro ponto que eu vou falar bem rapidinho, né? Algumas vezes acontecem algumas falhas com o nosso sistema imune, normal, são coisas genéticas, né? E às vezes acontece a autoimunidade, ou seja, o nosso corpo vai reagir contra ele mesmo. Algumas pessoas têm, inclusive, essas doenças, né? Acho que eu já vi algumas pessoas falando em algumas lives sobre isso. Artrite reumatoide,
lúpus, eritematoso sistêmico, que está nessas imagens que eu estou mostrando para vocês, tá? Isso são reações do corpo a ele mesmo, tá? Mas são questões genéticas. E aí tem um fato interessante. Algumas dessas doenças, elas são mais comuns e são mais fortes em mulheres. Por que isso? Né? Isso deve principalmente à questão hormonal, ok? Pelas mulheres produzirem mais hormônios, isso torna mais fácil que algumas doenças aconteçam com mais frequência entre as mulheres, tá? Um detalhe interessante também, isso faz com que algumas mulheres, né, no geral, tenham melhor resposta a vacinas, justamente também por causa dessa questão hormonal, que também ajuda o nosso sistema imune, tá? Bom, então como aumentar a imunidade? Vocês lembram que lá no primeiro slide a gente viu que uma das funções do sistema imune era justamente ajudar no equilíbrio do nosso corpo, né? Que o nosso corpo, o nosso organismo é um sistema e que, apesar da gente estudar separadamente, ele funciona junto. E aí sim, um tem um problema, todos os outros vão, de certa forma, sofrer as consequências disso, né? Então, como a gente aumenta a nossa imunidade, então? Bom, se eu preciso do equilíbrio no meu organismo, eu também preciso ser uma pessoa equilibrada nos meus hábitos, né? No geral. Algumas pessoas acham que, se eu tomar um chá, eu vou aumentar a minha imunidade. Se eu só fizer exercício físico, se eu só mudar a minha alimentação, coisas pontuais. Acham que, se eu fizer uma coisa só, eu vou aumentar a minha imunidade e não vou ter mais nenhuma doença. Não é assim que funciona. Como eu disse, cada parte do nosso corpo, apesar da gente estudar separado, ela trabalha integrada, né? Então, o que adianta eu me alimentar bem, mas eu não fazer exercício físico, eu não manter o meu metabolismo trabalhando, meu corpo trabalhando, né? Então, achei muito interessante. Algumas referências que eu peguei para essa palestra foram de sites da Universidade de Harvard. E eu achei muito interessante uma das frases, né, de uma dessas referências, que falava que o sistema imune é precisamente isso, é um sistema, né? Então, ele não trabalha sozinho. Então, para ele funcionar bem, isso requer equilíbrio e harmonia. E aí, como é que a gente consegue isso? O que vai comprometer, então, a nossa imunidade, né? Antes da gente ver o que a gente pode fazer, então. Bebida alcoólica em excesso, né? Não vou falar aqui ingerir bebida alcoólica, tá? Em excesso. Tudo em excesso faz mal. Claro que se você puder evitar a bebida alcoólica e simplesmente não tomar, é melhor, porque a bebida alcoólica ela causa outros problemas além, né, de comprometer a imunidade. Mas um ponto interessante, né? Uma das referências também que eu peguei foi uma cartilha do Ministério da Saúde, e aí era bem sucinto aqui o que ele dizia, né? O etilismo crônico, ou seja, aquelas pessoas que ingerem bebida alcoólica todos os dias ou com muita frequência em grande quantidade, geralmente esse consumo está associado à imunodepressão, ou seja, a um sistema imune mais deficiente, mais baixo, né, em qualidade. Então, evitar beber em excesso, porque isso vai reduzir a resposta do seu sistema imune se você tiver algum problema, tá? Outra coisa, o fumo. Não pensando só em relação ao sistema imune, né? A gente sabe que o cigarro ele tem várias toxinas, né? Várias substâncias que fazem muito mal para o nosso corpo, tá? Sem contar a nicotina, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Mas essa fumaça do cigarro, ainda por cima, compromete os nossos pulmões, né? As unidades respiratórias que ficam nos nossos pulmões. Então, isso vai ajudar ainda mais a definhar o nosso corpo. Então, evitar o fumo.
Além disso, uma alimentação não saudável, né, com falta de nutrientes, né, comidas enlatadas, muito processadas, então coisas com muito açúcar, carne vermelha também em excesso, tá? Tudo isso também ajuda a comprometer o sistema imune. Além disso, o estresse, ainda não acharam uma relação muito. Como é que eu posso dizer? Não tem uma comprovação realmente clara de que o estresse e a ansiedade causem uma queda no sistema imune. Mas eu acho que todo mundo já conseguiu perceber que no final do semestre, perto ali de chegar às férias, é aquele momento que a gente pega a bendita gripe, o bendito resfriado, né? Porque a gente tá com muito estresse acumulado. Acho que todo mundo já viveu essa situação. Então a gente consegue perceber sim que existe uma relação entre estar muito estressado e reduzir o sistema imune, ficar mais vulnerável a algumas doenças, a algumas situações. Além disso, como a gente já falou, né, por causa da atrofia do timo, acontece também uma queda do sistema imune, né, conforme a gente vai aumentando a idade. Então é normal, tá, ter o sistema imune mais baixo quando avança a idade. Doenças crônicas, tá? Pessoas com doenças crônicas também costumam ter o sistema imune mais baixo, porque o corpo está sempre lutando contra alguma coisa. E aí, né, acho que dá para compreender também, né? Quando a gente luta demais com alguma coisa, a gente vai cansando, a gente vai acostumando com aquilo. Isso também acontece com algumas doenças, tá? Por causa de infecções crônicas, por exemplo, o nosso corpo acaba acostumando com aquilo. E aí a nossa resposta imune acaba reduzindo também, tá? Além disso, toxinas no ambiente, que a gente está vendo imagem de poluição, viver num ambiente muito poluído, isso também ajuda a reduzir o sistema imune, né? Quem tem asma, quem tem bronquite aí entende o que eu tô falando, eu também tenho, né? E aí eu não tô falando apenas da obesidade com essa última imagem, tá? Essa referência que eu falei de Harvard, que eu comentei com vocês, e algumas outras referências que também falam um pouco sobre câncer, né? Alguns guias que falam sobre câncer, falam sobre o aumento e o excesso de gordura corporal durante a idade adulta, tá? Então, aquela pessoa que, depois de adulta, começou a ter vários hábitos ruins e começou a aumentar a gordura corporal, tá? E aí, principalmente a gordura abdominal, né? Da nossa barriga aqui, vamos dizer assim. Não só associado à obesidade, mas a obesidade com certeza também está associado, né? E aí, como a gente faz para aumentar, então, a nossa imunidade? Como eu falei com o... Opa, de cá. Como eu falei com um equilíbrio. Tentando encontrar um equilíbrio nos nossos hábitos de vida, tá? Isso não serve só para a imunidade, serve para cuidar do nosso corpo inteiro, do organismo inteiro. Então, atividade física, um guia... Deixa eu ver onde está. Um guia sobre câncer que foi lançado recentemente lá nos Estados Unidos, né, fala que se for possível, né, cada pessoa deve realizar exercícios físicos de moderados a rigorosos, ou seja, mais intensos, né, pelo menos de 2 a 5 horas por semana, tá? Então, por exemplo, 2 dias na semana, pelo menos 1 hora, ou então todos os dias 1 hora, porque é um fator de proteção que a gente chama contra a maior parte dos cânceres, né? Por exemplo, câncer de mama, câncer coloretal, enfim, câncer de próstata, são fatores de proteção, são hábitos que ajudam você a se prevenir, né, contra o aparecimento da maior parte dos cânceres, tá? Lembrando que não é somente fazer atividade física, tem que ter um equilíbrio no geral. Aí na imagem, dormir uma quantidade de horas adequada. A gente sabe que a vida é muito corrida, às vezes a gente não tem
tempo, né, para descansar, mas isso é muito necessário, tá? Evitar o estresse, como a gente já viu, né? O estresse ele ajuda a reduzir o nosso sistema imune, principalmente por questões de neurotransmissores, questões hormonais, né? Que libera hormônios no nosso corpo que podem causar aumentar as inflamações, aumentar a gravidade das inflamações, a predisposição a doenças, tá? Então, evitar o estresse o máximo possível. Como eu já disse, né? Evitar bebidas alcoólicas, principalmente em excesso. Tudo em excesso faz mal, gente. E a alimentação, que é um ponto muito importante, tá? Eu acho que se a gente for pesquisar sobre sistema imune e imunidade, a gente vai achar principalmente coisas focadas na alimentação. E aí, pensando nessa questão de equilíbrio que eu falei para vocês, qual seria então a alimentação adequada? Uma alimentação equilibrada. A gente viu lá quais eram as coisas que comprometiam a nossa imunidade. E entre elas estava lá os alimentos processados, com muito açúcar, né? Aquelas coisas que não são saudáveis. Então eu tenho que me alimentar da maneira mais saudável que eu conseguir. A gente sabe que com a correria do dia a dia, o uso de enlatados, temperos prontos, enfim, tem crescido muito, porque às vezes é mais prático para a gente. Mas aquilo que a gente conseguir consumir o mais saudável possível, a gente é bom a gente fazer, tá? E sempre lembrando, né? Nenhum alimento sozinho aumenta a imunidade. Né? Eu acho que a gente viu muitas fake news aí ao longo do tempo que falavam, o limão, o alho, enfim, são ideais para aumentar a imunidade e é só você fazer esse chazinho aqui que você vai ficar totalmente imune ao Covid. Primeiro, não tem como ficar totalmente imune. A gente já viu que até quem toma vacina vai entrar em contato com aquele micro-organismo depois, tá? Só vai ter uma resposta menor. E, como a gente já viu, é um equilíbrio no nosso sistema, no nosso corpo. Não é um alimento, né, que vai fazer com que a gente fique completamente imune a qualquer doença. É o conjunto da obra. Não adianta eu fazer xarope, chá de alho todos os dias, se eu não faço exercício físico, se eu fico sentado ou deitado o dia todo, tá? Se eu ingiro bebida alcoólica em excesso, não vai adiantar, porque você tem um conjunto de fatores que vai te prejudicar, que vai queimar o seu filme no meio dessa história toda, tá? Então, uma alimentação focada em frutas, verduras, principalmente plantas ricas em fibras, né? Aí a gente também pode fazer um destaque aí para alimentos que aumentem a atividade, por exemplo, da nossa microbiota intestinal, que aí entra o alho, a cebola, banana, tá? Frutas, vegetais, feijão também, tá? O ferro, ele também está muito associado ao sistema imune, ao funcionamento correto do nosso sistema circulatório também, tá? Alimentos com bactérias benéficas vivas, que são os probióticos, né? Iogurte, Yakult, esses alimentos que a gente já deve ter ouvido falar, né? Que ajudam a nossa flora intestinal. Consumir água na quantidade recomendada. Eu sou suspeita para falar porque eu quase não tomo água, gente. Isso é verdade. Mas a gente tem que tentar colocar esse hábito na nossa vida, tá? Existe uma média, né, que a gente faz para o consumo de água diário, que é de mais ou menos 2 litros por dia, tá? Mas isso varia de acordo com a sua necessidade, com o seu peso, tá? Mas, em média, 2 litros, tá? Não são 2 copos, 2 litros. Manter o nosso corpo hidratado é muito importante para melhorar a resposta do nosso sistema imune. E aí, eu vou fazer uma... Perdão. Eu vou fazer uma menção honrosa à canja de galinha.
né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar que você está doente, toma uma canja de galinha que passa, que vai melhorar. Foram feitos vários estudos, né? Para saber se a canja de galinha realmente era uma forma de tratamento para gripe, por exemplo, resfriado, enfim. Não tem nada de especial na canja de galinha que eles encontraram que realmente fosse um diferencial. Nossa, a canja de galinha é o melhor remédio que tem para gripes, resfriados, problemas intestinais, enfim. Mas, se a gente for analisar tudo que tem na canja de galinha, a gente pode chegar à conclusão que ela tem, sim, várias dessas coisas que a gente falou nos slides, tá? Por exemplo, a quantidade, por ser uma canja, né, ter bastante água, ajuda na hidratação, que a gente já viu que a água ajuda. Ela é leve, então ajuda na digestão, né? E o nosso corpo, quando ele está passando por uma inflamação, às vezes ele pode ficar bastante debilitado. Então, um alimento mais leve, ele vai ser recebido com mais facilidade, a gente vai absorver melhor, né, aquele alimento, isso vai ajudar a gente, né? Tem micronutrientes que a gente precisa bastante, que o nosso sistema imune precisa bastante, como zinco, vitaminas, A e C, proteínas, ou seja, tem várias coisas que a gente olhando para esse slide, a gente consegue visualizar. Então, isso colabora, né, para o sistema imune agir contra o resfriado, contra a gripe, tá? E uma coisa importante, se a gente não consegue ter essa alimentação dessa forma, né, mais natural e saudável possível, é legal a gente buscar uma suplementação, tá? E aí eu coloquei aí embaixo um exemplo, né, daqueles suplementos, né, de vitamina, que pode ser interessante para a gente repor os nutrientes que estão faltando aí, tá? Aí tem algumas outras questões aí, que algumas pessoas já devem ter ouvido falar. A gente tem a medicina tradicional chinesa, que ela é bem diferente da nossa medicina aqui, né, que prescreve muito remédio. Se o paciente não vai ao médico e volta com uma receita, ele sente que nem foi, né? A nossa medicina ela é muito focada ainda, né, nessa questão farmacêutica. Mas a medicina tradicional chinesa, ela tem alguns diferenciais, né? É uma medicina que já tem, se não me engano, mais de 5.000 anos. E ela trabalha com o corpo, com pontos no nosso corpo que podem nos ajudar. Então, a gente tem aí acupuntura, auriculoterapia, que também é muito interessante, fitoterapia. Sei que muitas pessoas gostam de usar plantas para ajudar em algumas doenças, né? Eu não entendo tanto dessas coisas ainda. Uma coisa interessante que eu vi essa semana, né? Eu estava assistindo um pouco sobre uma conferência justamente sobre esse tema. E aí, nessa época de frio, né, que a gente está passando, muita gripe, muito resfriado, enfim, de acordo com a medicina tradicional chinesa, alguns chás, eles podem ajudar a aumentar a nossa imunidade, como, por exemplo, o chá de canela, chá de gengibre, tá? Que a gente chama de chás picantes, né? Que eles vão ajudar com o movimento dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, vão ajudar na transpiração, né? Para jogar o vírus para fora, enfim, coisas nesse sentido. E um exemplo daquela questão de alimentação que a gente falou, muita gente já deve ter ouvido falar também, que é essa dieta do Mediterrâneo, tá? É uma alimentação basicamente focada em tudo que a gente falou aqui, né? Alimentação com frutas, verduras, azeite, enfim, essas coisas que vocês estão vendo aí, ela é bastante focada para alimentos naturais, para uma alimentação mais natural, tá? E aí alguns estudos também sugerem que
essa dieta do Mediterrâneo, ela é bastante benéfica, né? As pessoas costumam ter um sistema imune mais forte para combater as doenças, tá? Eu tenho até um e-book com algumas receitas, né? Eu vou compartilhar com vocês no chat. E aí, quem quiser dar uma olhada, baixar, quem tiver curiosidade de saber como são as receitas, como pode fazer, tá? Fiquem à vontade para olhar lá o PDF, o arquivo e fazer em casa. E depois pra gente o que vocês acharam. Bom, pessoal, é isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida agora. Eu sei que foi uma palestra bem grande. Eu espero que eu tenha sido clara nas informações, porque era bastante coisa, bastante informação, bastante detalhe, tá? Quem quiser pesquisar mais depois, esse assunto sobre imunologia, ele é muito mais extenso do que a gente falou aqui, tem muito mais detalhes, tem algumas coisas aqui que eu não falei com vocês, mas que também são bastante importantes, então, quem quiser pesquisar depois, tá bom? O pessoal falando aí que faz chá de limão, gengibre e alho. Pessoal falando que tomam bastante água também. Muito bem, gente. A água não é boa só para o nosso sistema imune, tá? Ela é boa para tudo, né? O nosso corpo é formado basicamente, a maior parte por água. Então, se a gente não repor esse estoque, como é que fica, né? Eu compartilhei com vocês aí no chat o link, tá? Do PDF que eu falei para vocês sobre dieta do Mediterrâneo, ok? Eu lembro que alguém durante a palestra tinha falado sobre a asma, né? A asma é uma reação muito exagerada do nosso corpo, alguma coisa que geralmente não causaria nenhum problema, né? Como, por exemplo, a poeira. Algumas pessoas têm efeitos muito fortes, né? Quando estão em um ambiente com muita poeira, ou com animais de estimação, pelo de gato, de cachorro, enfim. O que você pode fazer para reduzir a asma? Além de tomar os remédios, né? A gente sabe que tem as bombinhas, que tem um efeito muito rápido. Tem os corticoides que podem ajudar também com a inflamação. Mas principalmente evitar o contato com aquilo que te causa o problema, tá? A asma. Vou confirmar uma coisa. A asma, isso eu confirmei aqui. A asma, ela pode ou não ser alérgica, né? E aí, se você sabe que você tem alergia a alguma coisa, foi um dos pontos que a gente não falou aqui, mas que é muito importante, tá? A alergia, ela vai aumentando de intensidade conforme você vai entrando em contato com aquele alérgeno, né, que a gente chama. Então, se eu tenho alergia a pelo de gato, mas eu insisto em ficar em cima do gato o tempo todo, se eu insisto em ter contato com isso, a chance é muito maior da minha alergia aumentar e não diminuir, tá? Isso também acontece com alimentos. Então, por exemplo, um exemplo aqui de casa, por exemplo, minha mãe, ela não tinha alergia a peixe, tá? Ela comia peixe normalmente. E aí, a partir de um determinado momento da vida, ela começou a perceber que ela começava a sentir falta de ar, o rosto começava a inchar quando comia peixe. E aí, quanto mais ela ia se expondo ao peixe, mais as reações iam ficando mais fortes, tá? A propensão é isso acontecer, é da alergia aumentar conforme você entra em contato com aquilo, tá? Então, se você tem asma ou alguma outra doença não, alguma outra alergia, né, predisposição genética,
evitar contato com isso que te causa alergia, tá? E são muito parecidos os efeitos de uma alergia para alguma outra doença. As reações são muito parecidas, né? Porque como a gente viu, aquela reação imediata, né, da imunidade inata, ela está sempre pronta para tudo, mas é porque ela é a mesma para tudo, tá? Então, as reações, elas são muito parecidas. Inclusive, existe uma diferença, né, entre alergia à lactose e intolerância à lactose. Mas as reações para as duas são iguais. Então você tem que fazer um teste para saber se você é intolerante ou se você tem alergia à lactose. Que às vezes você tem sim a enzima que quebra a lactose, né, que é a lactase, mas o seu corpo ele reage contra a lactose como se fosse a pior doença que ele já teve, tá? E as reações são exatamente iguais à da intolerância à lactose, tá? Existem alguns testes que a gente faz para saber se tem ou não alergia a algumas coisas, mas acho que com o andar da vida a gente vai compreendendo que a gente pode ou não entrar em contato. Bom, pessoal, tem mais alguma dúvida? Estou gostando de ver que o pessoal está gostando, está participando bastante aqui no chat. Muito obrigada, gente. Bom, se não tiverem mais dúvidas, a gente encerra por aqui, então. E aí, se vocês tiverem aí dicas de como vocês fazem para aumentar a imunidade de vocês, vocês já perceberam que dá certo, compartilhe aí também com o pessoal no chat, que eu tenho certeza que vai ser uma informação muito útil, tá? Já que a gente está passando por um momento de dificuldade, né? A gente está precisando desse reforço. É importante a gente saber técnicas que funcionam, né, ou não, para que a gente não acabe, igual eu falei no começo da palestra, né, não acabe caindo nas fake news que a gente encontra por aí, ou não compartilhe informações sem antes pensar, poxa, mas será que isso aqui realmente está certo? Será que isso é válido? Bom, pessoal, então vamos encerrar por aqui. Desculpa pela palestra muito extensa, né? É um tema que eu gosto bastante, então eu vou me empolgando e eu vou falando mais. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu estou trabalhando já nos temas das próximas palestras. Eu fico feliz em ver que o número de pessoas assistindo está crescendo, tá? Isso motiva a gente a trazer mais temas para vocês, tá? E essa semana eu coloquei um post aqui nesse Facebook, tá? Do Fonseca de Palmelo, perguntando quais são os temas que vocês querem que eu traga nas próximas palestras, tá? Eu vi lá que a Kimiko colocou sobre a dengue. Aí, se vocês acharem legal a gente fazer sobre esse tema, curtam lá a sugestão dela e sugiram outros temas também, né? Coisas que vocês querem que a gente fale aqui na palestra, porque eu acho que a gente já falou de bastante coisa até aqui, mas ainda tem muita coisa para a gente falar, né? E a gente sempre planeja essas palestras com antecedência para que eu possa trazer pessoas que eu acredito que possam ter muita propriedade para falar para vocês sobre o tema, tá? Então, já estou preparando as palestras do próximo mês, né, do mês de julho, e aí, para chamar esses convidados, eu preciso primeiro da confirmação de vocês, do que vocês querem que a gente fale, o que vocês querem saber, tá? Então, não deixem de olhar o post lá e dar a sugestão de vocês, tá bom? Ou então lá no grupo, quem é do Irmã Dulce, dá a sugestão lá no grupo, tá? Do post do Irmã Dulce, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada.
pela presença de vocês. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, tá? E até semana que vem, então. Tá bom? Boa noite a todos.